Acho que vai ficar legal assim. Então, beleza. Deixa eu aqui segurar a minha barriga para dentro aqui, né? Parece garante a estética da coisa, né? Então, quero dar aí meu bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aí com o segundo episódio do Tapiocast, podcast de economia da Universidade Federal do Amazonas. Estamos juntos aqui, juntos e firmes e fortes, eu, Paulo Berti Azevedo Barros e Lenice Sá aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lenice. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos bem, cheio de tópicos e de conversas interessantes a respeito da economia, para travar aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Exatamente. E vamos que vamos. Hoje nós temos aí a participação, agora, de mais um novo membro aqui, viramos a New Challenger. Né? Temos agora aqui a Maria Eduarda, Duda, né, Duda, conosco. Duda, seja bem-vinda ao Tapiocast. Obrigada, professor. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E parte da discussão que nós vamos fazer hoje. Hoje nós temos aí que conversar sobre os índices de preço. Está falando muito, saiu recentemente, né, a análise do IPCA 15, né, e ela tem uns comportamentos interessantes para a questão dos preços. E aí, daí, acaba vindo uma preocupação bem significativa para os economistas ao longo do tempo, né? Que é justamente as preocupações que nós temos quanto ao comportamento dos preços. Afinal de contas, as flutuações dos preços elas afetam significativamente a nossa vida. Porque afeta, primeiro, o nosso orçamento, né? A renda do trabalhador, aí é uma coisa que vale a pena mencionar, né? Antes da gente entrar, né, no curso de economia, né, Paulo, né, Lenice? É muito comum a gente tentar enxergar renda e poder aquisitivo como sendo a mesma coisa, né? Quando, na verdade, são coisas relativamente próximas. São próximas, mas não são iguais, né? A renda é aquilo que você recebe. O poder aquisitivo é aquilo que você consegue comprar com aquilo que você recebe. É por isso que quando os meninos estão estudando microeconomia, particularmente o equilíbrio do consumidor ali, os efeitos de renda, substituição em total, na equação de Slutsky, lembra, né? Eu colocava assim, não, tem que ser um movimento para manter o poder aquisitivo constante, ou melhor dizendo, a alteração na renda necessária para manter o poder aquisitivo constante. Aí, quando a gente fala isso, aí a gente lê pela primeira vez isso, né? A gente tem ali um nó na cabeça tremendo, né? Porque, como assim? A mudança necessária de renda para manter o poder aquisitivo. Com o tempo, a gente acaba percebendo o quê? Que isso é nada mais, nada menos do que uma reposição salarial, não é? Então, a reposição salarial, ela é fundamental para que a gente tenha ali o nosso padrão de qualidade da vida mantido. E isso também significa uma outra coisa. O nosso padrão, ou seja, o nosso poder aquisitivo, ele vai alterando na medida em que os preços estão sendo alterados. Por isso que é fundamental a gente entender como os preços de certos bens, de certas mercadorias, eles vão flutuando ao longo do tempo. Não é verdade, gente? É isso mesmo. A gente precisa distinguir dois fatores importantes aí, né? Quando que essa flutuação era uma flutuação decorrente
de circunstâncias produtivas. Por exemplo, não é todo momento que nós podemos aqui na Amazônia, né? Não é todo momento que a gente pode. Tem hora que o peixe fica mais barato, tem hora que o peixe fica mais caro. Não é isso? Isso tem a ver com os momentos do ano, os momentos onde a pesca é autorizada e onde a captura de peixes fica facilitada. Então, existe uma sazonalidade na produção do pescado. Então, quando a gente observa, uma coisa é isso, uma coisa é a sazonalidade dos produtos. Nós temos sazonalidade em uma grande quantidade de produtos, né? Então, produtos agrícolas de vários tipos. Tem a época do tomate, tem a época da manga, tem a época da laranja, e a época dos produtos significa que a gente tem maiores quantidades portanto, os preços comportam de uma maneira correspondente à grande quantidade dos produtos, né? A gente precisa perceber essa questão da sazonalidade, daquela onde a gente verifica, na verdade, um aumento continuado dos preços, que estão fora desses efeitos de sazonalidade, né? Então, e essa é uma questão interessante na hora que a gente percebe os aumentos de preços, que a gente vai acabar chamando isso, a gente chama isso de inflação, não é isso, Salomão? Não é isso, Denise? A gente vê esses aumentos sistemáticos nos preços, no conjunto dos preços, né? E aí tem toda uma dificuldade de saber quais são os impactos que aumentos continuados de determinados grupos de produtos, de determinados grupos de serviços ao longo do tempo, como é que isso vai impactar no conjunto dos preços em geral, no conjunto dos preços como um todo. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre bastante atento. Então, vamos perceber já isso, né? Os preços sobem, os preços descem e, né, os preços permanecem subindo ou descendo de modo sistemático. E aí vem a dificuldade que todos nós temos de captar essa questão da inflação. Ou seja, a disponibilidade de certas mercadorias é influenciada pela abundância ou escassez dessas mercadorias. E o preço, né, vai refletir. Mas assim, é importante mas aí isso daria um outro episódio só para isso, né? Que seria sobre formação de preço, né? Mas assim, de uma forma bem rapidinha, assim, a gente pode dizer que a disponibilidade, tecnologia de processo, logística, expectativas, cadeias de fornecedores, todas elas ali influenciam no preço do produto. Ou, que nem quando a gente estuda a introdução à economia, né, estuda a curva de oferta, a gente percebe o que é. É o preço do bem, é o preço dos outros bens, é o preço dos fornecedores, o preço da matéria-prima, tamanho da empresa, tamanho da indústria, todos aqueles são aqueles determinantes, né? Particularmente no caso da curva de oferta. Eles influenciam o preço. Os determinantes da curva de demanda, que é o quê? É a renda, preço dos outros bens, gostos e preferências também influenciam na determinação dos preços. É por isso que os preços, meu querido telespectador, meu querido ouvinte, aqueles que vão nos acompanhar ali pelas plataformas de podcast, que os preços eles são dinâmicos, eles variam significativamente ao longo do tempo. E é por isso que nós nos utilizamos de índices de preços para fazer o acompanhamento do comportamento dos preços ao longo do tempo. Então, uma coisa é o preço, outra coisa é o índice de preço. O preço é o preço. O índice de preços, ele dita o quê? É um indicador que nós criamos para fazer com que a gente tenha noção se os preços estão aumentando, se estão diminuindo, ou a intensidade dessas alterações ao longo do tempo. Né? Mas, só que, assim, os índices de preços, eles são complexos, porque existem vários e vários índices, né, Paulo? Para N tipo de análise que a gente quer fazer. A gente quer, por exemplo, trabalhar com cesta básica, nós temos um índice de preços próprio para isso.
Se nós quisermos trabalhar com construção civil, temos um índice próprio para trabalharmos nesse sentido. Não, professora Lenice, é uma coisa mais ou menos assim, não é? É isso mesmo, Salomão. Só reforçando aí a tua fala em relação aos fatores, né, que influenciam no preço dos produtos e que vai impactar na inflação. É por isso que a gente, na faculdade, a gente estuda essa disciplina que é a teoria microeconômica, porque ali na teoria microeconômica a gente começa a estudar a questão da oferta e da demanda dos produtos e começa a estudar os fatores que influenciam a curva da oferta e a curva da demanda. Então, por exemplo, quando eu analiso o porquê do preço do arroz teve uma alta no índice de preço ao consumidor em setembro, eu vou analisar os fatores, né? Esse é um produto, o arroz, e aí eu vou analisar os fatores que influenciaram no preço desse produto. Então, a gente olha tanto o aspecto da demanda, quanto a gente olha no aspecto da oferta. E o que vem na oferta? Vem tudo isso aí que o Salomão falou: condições de concentração de indústria, concentração de logística, preço dos insumos, custo dos insumos, custo da matéria-prima, condições climáticas, né? Tecnologia, exportação, importação. Tudo isso impacta no preço do produto aqui no mercado doméstico, além da taxa de câmbio, né, Salom? Que a gente ainda vai ter um episódio aí falando sobre a taxa de câmbio. Então, para você ver que lá na teoria, tu olhas ali alguns fatores e quando tu vem para o mundo real, tu vê que além daqueles fatores, tem mais outros fatorzinhos que vão impactar ali no preço, né, da oferta do produto, né, e da demanda. Então, só para complementar essa coisa que é muito importante, a gente analisa isso profundamente quando a gente faz a análise do índice de preço ao consumidor. E com relação aos índices, a gente desde 1999, né, Salomão e professor Paulo, a gente está com o índice de preço ao consumidor amplo como a taxa de inflação oficial. O índice de inflação oficial, ele veio a ser escolhido, né, pelo governo como o índice principal com os quais vão ser apurados, né, vão ser outros produtos, outros serviços vão se referenciar ao índice de preço. Então, por exemplo, reajuste de salário mínimo, né, vai se referenciar ao índice de preço ao consumidor amplo. Exatamente. Tem uma. E aí é que entra essa questão da inflação, né, que a gente vai conversando. Sim. Porque a gente procura. Vamos pensar o seguinte: eu costumo dizer para os meninos, assim, quando a gente está estudando macro, né, e micro também, né, que quando a gente está no presente, hoje, né, hoje nós não temos inflação. Hoje, nesse momento que a gente está conversando agora, o que nós temos hoje, nesse momento, em tempo e espaço, é preço. Nós temos preço. Agora, por que eu costumo dizer isso? Porque a inflação, você consegue calcular ela, você precisa fazer uma análise ao longo do tempo. Então, assim, eu preciso de um período de tempo para mostrar a forma como os preços estão crescendo dentro desse intervalo de preço. Então, quando você pega um índice de inflação, é uma coisa que aconteceu do passado até o presente. Do presente para o futuro, nós temos o quê? O preço esperado. Nós temos a expectativa de preço. Agora, no presente, nós temos o preço. Aí é que a gente acaba assim, parando para perceber que quando você pensa numa taxa de inflação, você está percebendo o quê?
na forma como os preços estão crescendo ao longo do tempo. Então, tem períodos onde os preços crescem de uma forma muito mais acelerada. Tem períodos onde os preços crescem de uma forma menos acelerada. Ou seja, a frequência na qual os preços vão aumentando, ela pode ir reduzindo. Gasolina é um caso assim. Gasolina tem situações onde vocês percebem que o aumento do preço da gasolina acaba sendo contínuo, aumenta num mês, depois no outro mês aumenta de novo, mas depois tem meses que para. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer, então a economia está melhorando, porque a taxa de inflação está reduzindo. Não necessariamente. Né? Às vezes você tem o quê? Período de redução da taxa de inflação, mas você ainda acaba percebendo os preços ali aumentando, né? Isso acontece por quê? Porque ainda assim está tendo aumento nos preços, mas, entretanto, todavia, contudo, né, numa frequência relativamente menor, né? É mais ou menos nesse sentido, gente. Minha análise assim, ela tá legal, assim. Tá ótimo. Então, Salomão, essa é uma questão interessante. A professora Lenice poderia me ajudar aqui, que é a questão que existem determinados. O professor Salomão falou da gasolina, né? Então, a gasolina é um produto que afeta uma grande quantidade de pessoas, de empresas. Ele se espalha, o aumento dos preços na gasolina é um preço que se espalha pela economia. Nem todos os preços, nem toda elevação de produtos se espalha dessa maneira pela economia. Tem produtos que são mais pontuais, os aumentos de preço alcançam apenas determinados grupos de consumidores, por conta até das preferências, né, das preferências dos consumidores e tal. E eu gostaria de perguntar para a professora Lenice, né, assim, a respeito justamente dessa questão, né, como é que se todos os produtos se espalham, quais seriam assim os produtos que se espalham, para me ajudar a desenvolver essa ideia, professora? Não, em relação aos combustíveis, com relação ao diesel e à gasolina, né, petróleo, gasolina, são insumos que fazem parte de custos das empresas, né? Seja um transporte fluvial, aéreo, modal. Então, os nossos produtos aqui no Brasil, a maior parte deles é via transporte terrestre, né? Vem com caminhões, né? Então esse custo, né, da gasolina, do diesel, o diesel é muito usado no campo. Então, para o produto sair do campo e chegar ali numa primeira indústria que vai transformar aquele produto, se gastou diesel. E dali para os centros consumidores vai se gastar gasolina. Então, é um produto que é um insumo básico na economia. Quando a gasolina, a gasolina, o diesel são insumos que, quando eles têm seus preços elevados, não vai demorar muito para que os demais produtos e serviços na economia sejam contaminados por esse preço, né? Por isso que há uma grande preocupação do governo atual em não repassar, né, via Petrobras, não repassar as variações do preços do petróleo no mercado internacional, que são muitas. Desculpa ter um cachorro aqui latindo. Então, assim, o insumo básico, o produto básico é o petróleo. O petróleo, ele é um produto que nós temos muita produção doméstica, mas também a gente importa uma parte,
e ele tem o seu mercado internacional, de negociação internacional. Temos lá os grandes produtores lá internacional. E a sua cotação varia, o barril do petróleo varia no mercado internacional. Quando varia para cima, há uma decisão da Petrobras de repassar esse aumento de preços para o preço doméstico. E aí é que tem esse problema. Às vezes não é um problema de oferta e de demanda doméstica. Isso que é interessante colocar para a população, que às vezes não é porque tem pouca demanda, não é porque tem pouca. Né? Gente, só um instante, vou ter que interromper rapidamente, tá? Cada cachorro aqui. A professora Anice falou coisas bem interessantes ali, né, da questão das implicações ali da questão do preço de energia, né, do preço de petróleo e energia. Mas porque eu fiz esse questionamento também para a gente pensar aqui juntos coisas Paloma, como... desculpa, voltei. Tu corta aí. Em casa dá esses problemas, né? Não tem como. A cachorra resolveu latir para a parede. Então, assim, essa questão do petróleo, né, dos seus subprodutos, né, que não é só o diesel e a gasolina, também tem o gás de cozinha. Então, essa preocupação em não repassar, às vezes você vê um aumento no preço da gasolina ali no posto, e não foi derivado ao aumento da oferta, ou diminuição da oferta, aumento da demanda, não tem nada a ver, é meramente um reflexo dos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Então, e é nesse aspecto que é complicado a população entender. Poxa, a gente produz aqui, poxa, a gente tem não sei o quê, mas, poxa, a gasolina, a gente paga imposto, poxa. Então, é muito difícil do consumidor entender que determinados produtos que a gente consome no nosso mercado aqui, eles têm mais um aspecto que a gente analisa, que incorpora no preço deles, que não é só aqueles fatores que a gente falou aqui dos insumos, né? Da concentração ou não da indústria, tem a ver também com as condições que aquele determinado produto tem no mercado internacional. Então, e nós somos um país globalizado, então, como a gente também negocia no mercado internacional, a gente também recebe os reflexos do que acontece no mercado internacional. A gente não é um país blindado. Nenhum país do mundo é blindado. Aconteceu lá uma coisa, não vai ter impacto aqui. Ao contrário, aconteceu uma coisa lá, nada aconteceu aqui e vai ter impacto aqui. É isso e isso acontece, Paulo, com esse insumo, né? Sim. E ele tem um impacto muito grande, vou logo falando, dentro do IPCA. Lenice, essa questão do preço de energia, dos derivados de petróleo, o aspecto internacional na definição de preços domésticos, tudo isso são fatores muito importantes, né, para a transmissão da inflação no resto do mundo para dentro do Brasil. Quer dizer, se os preços do petróleo sobem lá fora, sobem inclusive para todo mundo, inclusive para o Brasil, né? Mas tem uma outra questão interessante, agora colocando de uma outra maneira, né, que a respeito da inflação, dos aumentos de preços, assim, que o preço de energia alcança bem a economia como um todo. Mas existem alguns aumentos de preços sistemáticos que não alcançam toda a população como um todo, né? Voltando à questão de Slutsky, renda, né? A questão do efeito renda, efeito substituição, essas coisas todas, né?
as diferenças de renda entre as famílias, elas também têm implicações inflacionárias, né? Elas também têm implicações inflacionárias, no sentido que, dependendo do nível de renda das famílias, o conjunto de produtos que essas famílias consomem são muito diferentes. Então, famílias de baixa renda têm uma cesta de consumo diferente das famílias de alta renda, né? As famílias de alta renda. Se eu tenho um aumento de preços, por exemplo, aumento de preços das passagens aéreas, só vai aumento sistemático de preço das passagens aéreas, isso não vai afetar as populações de baixa renda, porque as populações de baixa renda raríssimas vezes viajam de avião, né? Então a questão do lazer, a gente pensa em lazer, que entra lá o lazer das populações de baixa renda é diferente do lazer das populações de alta renda. Viagens para a Europa, viagens para as ilhas gregas e tal, assim, para boa parte da população, a grande maioria é cartão postal, né? Cartão postal, assim, dentro do... Qual que era a função? Saloma fala um pouquinho mais alto. Né? Tá. Eu penso que, assim, tem certas coisas, assim, certos preços de certos itens que eles vão ficando mais inacessíveis, né, para a população. Então, e isso é um bom indicador, assim, macroeconômico, né, porque certos produtos, certos itens, certos serviços podem ficar mais disponíveis ao longo do tempo. Por exemplo, o acesso a tem um computador, tem um notebook, tem uma televisão a cores em casa. Tudo isso foram coisas que a dinâmica de preços foi, entre todas aquelas cadeias logísticas, cadeias de valor que a gente está acostumado a estudar, elas foram atuando de forma a deixar esses itens e esses serviços mais acessíveis. Carros populares, por exemplo. Mas, da mesma forma, tem certos itens que foram aumentando de preços e estavam acessíveis a certas classes, mas com esse aumento do preço passou a deixar de ficar acessível, passou a se tornar inacessível. Quando se fala que R$90 mil não é um preço de carro popular, é porque R$90 mil é um preço muito pesado para boa parte da população que ganha um salário mínimo. 2 salários mínimos. Ou 2 salários mínimos, né? Então, isso daí acaba, dependendo da forma como se encontra a taxa de inflação, né, desses produtos ao longo do tempo, isso afeta significativamente a qualidade de vida da população. E nessa dinâmica que a gente acaba conversando assim, a gente acaba notando que os preços podem afetar outros preços em cadeia. É por isso que é fundamental, ao meu ver, que a gente consiga estudar cada vez mais as cadeias produtivas de certos itens, de certos serviços, né, das relações produtivas entre os setores de atividade econômica, porque aí a gente consegue ter uma noção mais precisa da forma como cada preço de cada item dentro da cadeia influencia os demais. Né? Assim, um spoiler assim da metodologia de pesquisa econômica. Normalmente a gente faz análise, quando estamos fazendo análise de indicadores, a gente costuma trabalhar com coeficientes, não é? A análise dos coeficientes vai ser justamente necessária para que a gente tenha esse tipo de informação. Então, quando, por exemplo, você tem aumento da gasolina, aumento do gás de cozinha, isso daí torna
a comunidade bastante preocupada. Por quê? Justamente porque o aumento no preço desses produtos afeta consequentemente toda uma cadeia de produção. E aí, quem vai pagar o preço, literalmente, né, vai ser o consumidor. Né? Salomão, gostaria até de complementar a tua fala, um pouco polêmico, mas enfim, as economias modernas, elas são altamente oligopolizadas, elas são concentradas. Você tem grandes grupos, grandes setores, né? Tanto no que diz respeito ao processo produtivo, como até mesmo na ponta, no varejo. No Brasil, não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno que você tem no mundo inteiro. Determinados oligopólios são mais competitivos, então você tem pressões de redução de preços, mas existem oligopólios que não têm tanta capacidade de pressionar. E oligopólios, inclusive, em condições regionais, né, onde algumas empresas elas são as empresas que fazem o grosso do varejo. Então, no final das contas, essas empresas, quando a gente estuda a cadeia produtiva e identifica, é importante sempre lembrar isso. A gente fala muito a respeito de inflação em preços, como se a gente estivesse falando de um mundo onde as empresas não teriam poder de preço, poder de definir preço. E nós vivemos num mundo onde as empresas têm poder de preço, elas definem o preço que elas cobram nos produtos, né? Uma boa parte delas. Né? É aquela questão, né? Os mercados, né, de uma forma geral, dado que eles são oligopolizados, eles passam a ser discriminadores de preço dentro daquele setor em que eles atuam. Então, assim, nesse caso, o poder de mercado ele fica mais com o produtor. E o produtor ele consegue estabelecer o diferencial de produto e, por conta disso, ele estabelece o preço que ele quer, inclusive para preços diferentes para consumidores diferentes. Sim. É uma questão assim, quando a gente vai estudando estruturas de mercado, né? Quanto mais próximo se tem um mercado competitivo, mais o poder se encontra na mão do consumidor. Quanto mais o poder se encontra na mão do produtor, né, o poder de barganha, o poder de mercado, consequentemente, maior vai ser o poder dele de discriminar o preço. Então, assim, realmente, a gente volta, vocês estão percebendo, gente, que a gente fica recorrendo à microeconomia de forma volta e meia aqui, né? Mas é porque a microeconomia, boa parte das vezes, ela é chamada de teoria dos preços, não é? Sim. Né? Como é que se dá a questão do preço para o consumidor, do preço para o produtor e assim por diante. E o comportamento dos preços, de uma forma geral, são eles que influenciam a toda uma dinâmica macroeconômica. Então, por isso, sempre o preço ele é um item que é fundamental em toda e qualquer análise. Mas eu queria até, inclusive, perguntar para vocês como é que vocês, Paulo e Lenice, como é que vocês costumam fazer nos estudos para calcular, para fazer análise envolvendo a taxa de inflação, os índices de preço? É porque eu tenho que usar ali um coquetel de indicadores, não é? Então, assim, acho que antes de mais nada, né, a resposta para essa pergunta ela vai ser depende. Depende daquilo que eu estou querendo estudar, não é verdade? Então, mas, assim, de uma forma geral, assim, que indicadores vocês utilizam, recomendam assim para montar as análises? Lenice, quer falar primeiro? Eu queria só fechar esse bloco que vocês comentaram agora, porque o Paulo falou de um aspecto, que é a questão de como a inflação ela afeta a população, no caso, a população brasileira, de formas diferentes. Por que ela afeta a população de formas diferentes? Porque as pessoas têm rendas diferentes. Então, uma coisa é uma inflação de, sei lá, de 0,30%
ao mês, mas para uma pessoa que ganha 20, 30, 40, 50 salários mínimos. A outra coisa é um 0,30% ao mês para quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Então, o que o Paulo está querendo chamar a atenção, eu fui para o lado da oferta, e ele queria realmente uma resposta para o lado da demanda, é que a inflação ela afeta o poder de compra das pessoas de forma desigual. Então, quem tem mais renda não vai sentir tanto um aumento, né, de inflação de 0,30% ao mês do que quem tem até 2, 3 salários mínimos. Então, isso é um aspecto, tá? O que o professor Salomão falou foi a questão da, é, da discriminação, aí o professor Paulo também complementou, foi que, dependendo de como é organizado o mercado das empresas, dos produtores, eles influenciam o poder, têm capacidade de determinar, né, o preço que vai ser direcionado ao consumidor. Então, você pega aqui um exemplo aqui em Manaus, que eu não vou falar o nome das empresas, é lógico, mas aqui em Manaus nós temos duas grandes empresas distribuidoras de gás de cozinha, tá? Então, veja bem, poxa, eu tenho duas grandes empresas distribuidoras de gás de cozinha. Tem regiões, tem estados da federação que tem até 9 distribuidoras de gás de cozinha. Então, veja, consumidor, uma coisa são duas empresas fornecendo para uma população do estado, de um município, né? Só que em Manaus nós somos 2 milhões, eu acho, né? O próximo de 2 milhões. A outra coisa são 9 empresas fornecendo para, né, para uma determinada localidade. Então, o fato de quantas empresas, né, ou produtores existem num determinado mercado de um produto oferecendo para a sociedade, isso influencia no preço. E isso também é um tópico de economia, de teoria microeconômica, como o professor muito bem falou, né? Que são as estruturas de mercado. Para você ver que a teoria ela está muito próxima de explicar a realidade. A teoria não é perfeita. Nós vamos ter várias coisas. Entre a teoria e a realidade, existe muito. É que nem entre o céu e a terra não tem muita coisa. Tem, né? Dizem que tem. A mesma coisa entre a teoria e a realidade. Também a teoria é uma idealização da realidade, né? É como o ser humano viu ali com a sua capacidade de conhecimento aquela realidade. Só que a realidade é muito maior do que as informações que o ser humano contemplou ali dentro daquela teoria. Então, só para complementar essas duas coisas, né, dando um exemplo, e que o professor Paulo chamou muita atenção, a questão da desigualdade da inflação dentro da população brasileira, em especial devido à diferença de renda, e, e o professor Salomão chamou atenção para essa questão das estruturas de mercado, para a questão de que, olha, dependendo da quantidade de produtor, de empresa que está dentro de um mercado, oferece um produto para o consumidor, eles têm sim a capacidade de discriminar. Não é que não é que é uma imposição deles, é porque só tem eles para oferecer. Então, a concorrência entre eles, a concorrência é a principal estrutura de mercado e vai garantir ao consumidor final, vamos dizer, um preço um pouco melhor, né? Porque quanto maior a concorrência, mais eles brigam entre eles, né? Os produtores. Quanto menor a concorrência entre eles, menos eles brigam, mais eles se associam, mais eles entram em acordo para determinar o preço que eles vão vender no mercado.
né? Então, você imagina, você tem 2 empresas aqui, distribuidoras de gás cozinha, para a nossa população. Então, por isso é que a gente vai ver lá, quando a gente olha o aumento do preço do gás cozinha, a gente vai ver, olha, por que aqui é tão elevado, né? Comparado com outros estados da federação, tá? Aí, questão dos índices de inflação, os índices de inflação, você tem várias instituições que elaboram o índice de inflação. Você tem o DIESE, você tem a FIPE, Fundação de Estudos, Pesquisa Econômica de São Paulo, você tem o IBGE e você tem a Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei para vocês antes, o oficial é do IBGE, desculpa, do IPCA, mas os índices da Fundação Getúlio Vargas são super importantes para reajustar valores de produtos, né? Os vários índices, reajustar valores de produtos, reajustar aluguéis, né? Tem o IPCA, reajustar salário mínimo. Então, os índices eles são criados para as pessoas perceberem o quanto que elas estão ganhando ou perdendo poder de compra e como referência para o preço, né, de bens e serviços que vão ser oferecidos para a sociedade. Perfeito, perfeito. E você, Paulo, o que você Olha, eu usa, recomenda? eu vou, de fato, professor Lenice, de todos os que tem vários, eu gosto muito de consultar a carta de conjuntura do IPEA, as cartas de conjuntura do IPEA. Para falar de inflação, o IPEA publica regularmente uma carta de conjuntura da inflação. Eu gosto muito dessa carta de conjuntura porque ela faz uma análise do IPCA, ela apresenta também o IPCA aberto e por faixas de renda. Ela coloca as faixas de renda, o impacto dentro dos grupos de bens e serviços, o impacto que isso teve de 3 ao longo dos meses. Eventualmente eles colocam até de 2 anos, mas dentro do ano, o acumulado de 12 meses. Em cada grupo, e a gente consegue, inclusive, perceber justamente isso que a professora Lenice falou, que é a desigualdade do impacto de inflação por grupos, inclusive. A gente consegue verificar ali por grupos. Então, eu gosto muito dessa carta de conjuntura. Inclusive, coloca quais são os níveis de renda. A gente está falando aqui, né, dos níveis de renda, eles colocam abertamente ali na notinha, no final da carta, o de baixa renda, de muito baixa renda, média, média alta e alta. 5 grupos de alta renda eles colocam ali. Isso, às vezes, eu gosto de apresentar para os alunos, porque surpreende. Às vezes, os alunos acham que para você fazer parte da alta renda, você precisa de ter, tipo, ganhar 40 mil e tal, e eles se surpreendem quando eles olham ali e veem que não é tudo isso. Acho que, se não me engano, tem em torno de 20 mil e tal. Se não me engano, inclusive, é renda familiar, uma renda familiar de 20 mil, ou seja, a somatória da renda doméstica. Se você tem uma somatória de renda doméstica que ultrapassa 20 mil reais, você já faz parte da alta renda, de alta renda. Então, eu gosto muito daquele lá. E, de vez em quando, eu uso a cesta básica do DIESE, para colocar o ponto de vista específico de quem vive de trabalho, predominantemente de trabalho, e o efeito dentro das regiões metropolitanas que o DIESE estuda e tal, né? Então, eu uso predominantemente ali. Eu gosto também, em contabilidade social, a disciplina que eu costumo ministrar, eu já fiz várias vezes estudos dos alunos coletarem preços em diferentes bairros aqui da cidade de Manaus. A gente estipula quais são os produtos, faz uma... Tudo bem que não é uma metodologia rigorosa, longe de ser rigorosa, é apenas uma aferição de preços e agrupamento de preços, onde a gente consegue ver a diferença dos preços, inclusive dentro dos bairros, dentro dos bairros de Manaus, né? A gente faz a pesquisa ali dos preços, e é interessante, porque às vezes a gente percebe diferença de preços, inclusive na mesma cadeia. Sim. Na mesma cadeia de supermercado, mesmo grupo, você consegue perceber
Localidades diferentes, que tem preços diferentes. que em localidades diferentes os preços são diferentes, que é a prática que o Salomão falou aqui da discriminação de preços em cima do nível de renda. Então, bairros onde o nível de renda é suposto maior, no nosso caso aqui seria, por exemplo, Adrianópolis, os preços dos produtos eles tendem a ser maiores do que os preços em localidades onde a população tem menos renda. Não sei, São José, não é? Por exemplo, né, onde a renda é menor, você verifica que os preços dos produtos são mais baratos. Então, inflação é um fenômeno complexo, né, como a gente pode estar percebendo aqui, né, as implicações perpassa o tecido da economia de uma maneira bastante interessante e complexa. Né? É complexo e assim, gera um monte de dúvidas, né? Duda, tens alguma pergunta assim que você queira fazer para a gente, assim? E assim, você como estudante de economia, assim, o que mais te aflige assim nesse, ou melhor dizendo, mais te, eu queria até me lembrar daquela palavra, te instiga, né? Te instiga a nesse estudo assim sobre a inflação, assim. O que mais te instiga nesse assunto? A questão da inflação, a mais que me instiga mesmo é por eu conviver, é a questão da gasolina. A questão, por exemplo, tem lugares que já está R$ 8. Aqui está 6,49, outro posto está 6,59. Então, assim, além da gasolina estar alta, os preços dos alimentos também aumentaram. E é isso que as pessoas não entendem. Eu já ouvi pessoas perguntando isso até ao meu redor, no supermercado, fazendo compras, no mercado sozinha mesmo. Eu escuto, por que o preço aumentou tanto assim, sendo que o Brasil produz isso aqui? Mas não é questão de produção, é questão do preço da gasolina. É a questão da inflação em cima. E assim, hoje em dia não, desde a época do Collor, se eu não me engano, ele abriu para outras empresas internacionais entrarem aqui e explorarem o petróleo, não é só mais a Petrobras. Então tem toda essa questão. Tudo bem que a Petrobras, ela claro que ela ainda meio que domina, mas a maior dúvida que gera entre a população é isso. O preço do alimento sobe. Tem a ver com a questão da gasolina, tem a ver com a inflação em cima desse preço? Eu diria basicamente assim, né? É aquela questão de a gente ter, quer dizer, antes de mais nada, né? Essa foi uma ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Então, assim, eu começaria colocando o seguinte, né? Certos produtos, eles têm toda uma cadeia produtiva, um processo produtivo. Por exemplo, você pode resumir esse processo produtivo em matéria-prima, material primário, material secundário e material de embalagem. Né? Aí você tem ali, junção de tudo isso, você tem um produto que vai ser disponibilizado para o consumidor. Em cada etapa, nós temos aí custos que são logísticos. Então, se você tem transporte, você pega, coleta a matéria-prima, se de repente depender de madeira, vai precisar de gasolina para a roçadeira, para a motosserra, que aí vai precisar de gasolina para pagar o transporte, vai ir para da coleta da matéria-prima para a serraria, mais gasolina sendo utilizada ali, tem fornecimento de energia elétrica, depende do óleo diesel, então depende do preço do diesel. Então, tudo isso vai, de forma acumulativa, vai aumentando o preço, né, que vai ser disponibilizado para o consumidor que está ali na ponta. Então, quando se aumenta o preço da gasolina, você tem um custo que
que aumentou agora para a cadeia produtiva, que vai ser repassado, acaba sendo de ser repassado para o consumidor. Certas situações, certos produtores, eles tendem a querer segurar esse preço, ou seja, para não passar, ou seja, ele vai aumentando, vai pegando aquele efeito dominó, vai aumentando a cadeia, tudo chega aqui, não, eu vou segurar. Ele segura por uma rodada, ele segura por 2 rodadas, mas aí quando ele solta, o aumento acaba sendo muito maior para as outras etapas, né, da cadeia. Particularmente quando se pega, no caso do gás de cozinha é necessário para alimentos, né? E no caso de alimentos, ali que é um setor de atividade econômica muito representativo da indústria de transformação, é um dos maiores, né? Se não ali, o maior. Então, a gente está comendo toda hora, né? Inclusive, assim, é complicado falar agora que nós estamos gravando próximo da hora do almoço, né? Então, mas eu falando de comida já é um assunto já um pouquinho tenebroso, espinhoso, né? Assim. Aí repara. Eu ia lembrar para vocês aí que já são 12h24, né? E já, né? O Paulo disse que tem um pacu esperando ele aí, pacu, sei lá. É isso mesmo. Eu estou lembrando só as minhas lombrigas aqui que estão se mexendo. Eu diria o seguinte, né? Olha, no caso dos alimentos, ele é afetado 2 vezes, né? Porque o alimento depende de transporte também. Então, a gasolina afeta por um lado e o gás de cozinha também, né? Então, e aí isso também é uma outra coisa também legal da gente estudar, né? Que certos produtos eles são afetados pouco por essas flutuações nesses preços, né? Mas tem certos produtos que não, que são muito afetados de forma direta. Alguns respondem rápido, você vai aumentar o preço logo de cara. Outros não, vai demorar um pouco mais para aumentar o preço. Mas agora, se você, né, Paulo? Né, Lenice? Uma coisa que a gente acaba percebendo é que o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço do gás de cozinha, causa impactos de aumento do preço dos bens finais muito rápido. Mas quando você tem redução desses preços, demora mais para. Não é de imediato que o preço dos outros itens ali, dos bens finais, vai reduzir, né? Mas eu acho que isso é uma coisa um pouquinho mais complexa que a gente pode conversar em outra ocasião, né? Sim. Né? Mas assim, gente, vocês gostaram? Duda, a gente respondeu a tua pergunta. Sim, sim. Eu compreendi o que o senhor falou. Beleza. Paulo, Lenice, meus amigos, assim, querem acrescentar mais alguma coisa? Assim, o que vocês acharam da discussão? Eu gostei pra caramba. Gostei muito da discussão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Estou sempre à disposição. Vamos nessa. Até a próxima. Então, gente, finalizamos então por aqui o nosso 2º episódio do Tapiocast. Assinem o nosso canal, deem joguinha, compartilhem nas redes sociais, que é muito importante para a gente. O Tapiocast, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas e, mais particularmente, do Departamento de Economia. Então, coração para vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.